A infância de Jesus segundo dois evangelhos canônicos. A história de Jesus já começa com um evangelista desmentindo o outro. Vejam os relatos de Mateus e Lucas. Infância de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Segundo o Evangelho de Mateus, os pais de Jesus fugiram com ele para o Egito. Lá ficaram até a morte de Herodes, após o que voltaram e foram residir em Nazaré. Já segundo o Evangelho de Lucas, dias depois do nascimento, Jesus foi levado para Nazaré e viveu ininterruptamente lá até os 12 anos, nunca vivendo no Egito. Assim relatou Mateus. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém, e reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntavam-lhe onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto quando no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonho para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. E havendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito por parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Mateus 2, versículos 1 a 16. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Versículos 19 a 22. Já Lucas contou uma história bem diferente.
saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Lucas 2, versículos 1 e 2. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz e teve a seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículos 4 a 7. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes. O anjo, porém, lhes disse: É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Versículos 8 a 12. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos já até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda a pressa, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se admiravam do que os pastores lhe diziam. Versículos 15 a 18. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Versículos 21 a 24. Assim que cumpriram tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa. Versículos 39 a 42. Em resumo, segundo Mateus, Jesus nasceu em Belém. Seus pais fugiram com ele para o Egito para escapar de Herodes, que queria matá-lo, e só retornaram a Israel após a morte de Herodes e foram morar em Nazaré. E José e Maria nem eram de Nazaré. A expressão retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré não pode se referir a pessoas que já fossem moradores de Nazaré, mas de pessoas que antes viviam na Judéia e só foram habitar na tal cidade na Galileia ao voltarem do Egito. Já segundo Lucas, Jesus nasceu em Belém e foi circuncidado no 8º dia de vida, levado ao templo após a purificação de Maria, e seus pais retornaram com ele para Nazaré, onde já residiam, diferentemente do que disse Mateus, que afirmou que eles só foram morar em Nazaré por temerem Arquelau. Após a purificação de Maria, eles voltaram para Nazaré e iam a Jerusalém todos os anos, até ele completar 12 anos. Não viveram nenhum tempo no Egito. Quem terá dito a verdade? Jesus, ao nascer, foi visitado por magos do Oriente, Mateus 2, 1 a 11, ou por pastores de ovelhas, Lucas 2, versículos 8 a 17. José e Maria moravam em Nazaré, Lucas 2, versículo 4, ou só foram residir lá ao retornar do Egito
por temer Arquelau, filho de Herodes. Mateus 2, versículo 23. Jesus viveu seus primeiros anos no Egito. Mateus 2, versículos 14 a 21. Ou viveu toda sua infância em Nazaré, indo todos os anos a Jerusalém. Lucas 2, versículo 21 a 42. E a matança dos meninos? Mateus 2,16. Pelo menos nessa poderíamos concordar com Lucas, que deixa claro não ter acontecido. Uma barbaridade dessa não ocorreria sem ficar nenhum registro. Ninguém dos escritores da época deu essa notícia. O relato de Lucas não parece estar falando das mesmas pessoas referidas no relato de Mateus.